Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Boa tarde a você que nos acompanha aí através da nossa live no Facebook e também através das plataformas de rádio web digital. Baixe o nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da rádio. E você, a partir de agora, irá acompanhar as principais notícias daqui de Barras, né? De Barras, hoje tem notícias aqui de Barras, situação aqui do esporte amador de Barras, tá certo? E também você irá acompanhar as notícias, né, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Olha, eu tenho aqui umas notícias rápidas aqui do governo federal. O governo brasileiro destina 6 bilhões para fortalecer o SUS em todos os estados. Tomara que melhore a saúde aqui. O problema é o gestor local, né? O governo está mandando aí 6 bi para fortalecer o SUS. Nova lei garante CNH gratuita para a população de baixa renda. É uma forma de se ganhar dinheiro, né? Ter uma carteira de motorista, né? E é caro para ter uma carteira de motorista. Então tem uma nova lei aí no radar. E a nossa pauta para hoje, Roberto, é a seguinte. Vamos lá. O uso de assinatura eletrônica, assinatura.gov, cresce 90% no primeiro semestre. A conta nível prata ou ouro na plataforma libera benefícios. Você vai saber que benefícios são esses. Em 40 anos, grandes empresários causaram 80% dos conflitos no campo. Próxima sexta-feira, dia 25, a Comissão Pastoral da Terra inicia o 5º Congresso Nacional na cidade de São Luís do Maranhão, marcando meio século de existência. Barras está sofrendo um ataque aí por conta do prefeito da reforma agrária, comprando os lotes aí da reforma agrária, e a gente está aí com essa reportagem do Brasil de Fato, que mostra que em 40 anos são os ricos que realmente fazem o conflito agrário no nosso país. Brasil avança para criar seu próprio GPS e reduzir dependência dos Estados Unidos. O governo estuda a viabilidade de sistema nacional de geolocalização diante de dependência de redes controladas por potências estrangeiras. Está mais do que na hora, não é, Roberto, do Brasil investir em tecnologia própria e não ficar dependendo dos outros, porque ficar dependendo do humor, né, de governantes aí, de potências, porque eles estão dispensando primeiro neles, né? É verdade, essa situação, ela mostra, né, está mostrando agora para o brasileiro os riscos, né, de depender dos Estados Unidos, né, com relação ao GPS. Então está mais do que na hora de começar a fazer seu próprio GPS, depender de si mesmo. Exatamente, é melhor do que também sair do GPS americano e ir para o Baidu, para o GPS chinês ou russo. É bom ter o nosso. Olha, gente, essa reportagem é muito importante aqui. Em 40 anos, os grandes empresários causaram 80% dos conflitos no campo, né? E já na próxima sexta-feira, a Comissão Pastoral da Terra, que é uma das principais entidades de defesa da luta campesina no país, vai começar o seu 5º congresso. E são quantos anos? Isso aqui não diz. Vamos ouvir aí a matéria aí. Mais da metade dos municípios brasileiros registraram conflitos de terra nos últimos 40 anos, e mais de 40% de todos os conflitos no campo ocorreram na Amazônia. Os dados estão no Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro, documento inédito lançado nesta semana. O trabalho foi feito por pesquisadores das universidades do Estado do Rio de Janeiro e da Federal Fluminense, com a contribuição de outras universidades, e teve como base o registro feito pelo SEDOC, o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, criado em 1985. De lá para cá foram registradas mais de 50 mil ocorrências de conflitos. Desse total, cerca de 80% foram causadas por fazendeiros, empresários, grileiros pelo Estado, entre outros atores do tipo. E 20% foram causados pelos movimentos
movimentos sociais. Os gráficos foram apresentados pelo professor de Geografia da Federal Fluminense, Luiz Jardim Vanderlei. Muitas vezes o agronegócio gosta de falar na televisão, mas a culpa do conflito no campo é a culpa dos movimentos sociais. Mas não, esse gráfico mostra exatamente que não. Que quem produz essa violência tem sido cada vez mais o capital que está lá, o agronegócio, a mineração, os grandes empresários. São esses os provocadores de conflitos no campo. O estudo também reconheceu padrões históricos. Até 2023, do total de conflitos, 84% foram disputas por terra, 9% casos de trabalho escravo e 7% conflitos pela água. Regionalmente, cerca de 30% dos conflitos no campo ocorreram na região Centro-Sul, 25% no Nordeste e 44% na Amazônia, conforme detalhou o professor de Geografia da UERJ, Paulo Alentejano. Os conflitos na Amazônia, diferente dos conflitos no campo brasileiro como um todo, que tem uma certa oscilação ao longo do tempo, embora uma tendência geral de crescimento, no caso da Amazônia é só crescimento. Teve 255 conflitos no primeiro período, 554 no segundo, 632 no terceiro e 903, a média anual, né? Com fortíssima concentração. Acre, Rondônia, sul de Mato Grosso, todo o sul e sudeste do Pará, mas também já o oeste do Pará avançando, Maranhão muito forte. Na última década houve um aumento de conflitos e violência, especialmente contra povos e comunidades tradicionais. O período entre 2015 e 2023 é o que possui a maior média de conflitos no campo, 1.806 a cada ano. O Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro, apresentado pela Comissão Pastoral da Terra, é o mais abrangente levantamento de dados sobre os conflitos no campo. Até a próxima sexta-feira, a comissão realiza o 5º Congresso Nacional na cidade de São Luís, no Maranhão, marcando meio século de existência. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Uma coisa é certa, o conflito no norte do país é bem acentuado, mas o Nordeste não fica atrás, né? Porque 25% dos conflitos ainda são no Nordeste, é muito alto aqui na nossa região. Só para você ter uma ideia, Roberto, no Pará tem 4 vezes a quantidade de terra que existe de verdade no Pará registrada em cartório. É muita coisa, né? E eu acho que o maior problema disso é a concentração, né, de terras em um só dono, né, digamos assim. Agora as instituições estão exigindo o georreferenciamento. O georreferenciamento vai ter que desaparecer esses outros 3 estados do Pará, né? O Piauí também tem problemas fundiários sérios, né? Aqui em Barras, né, a gente tem um caso da propriedade lá, o São João, que na época que o sindicato tentou fazer um assentamento lá no São João, fica do lado da Saúva, o sindicato não conseguiu achar a documentação da propriedade, né? Lá 3, 4 gerações de família lá foram expulsas de lá pela família Capote, passaram o trator por cima da roça, mas o sindicato não defende os trabalhadores aqui em Barras, né? E nesse mesmo período eu consegui, né, que eu era secretário da administração Joaquim Lucas, e eu consegui fazer a vistoria e a compra de 3 propriedades, o Mimoso, o Segredo e a Lagoa do Bom Futuro. E o sindicato tentou fazer um e não conseguiu, que foi o São João, que fica ao lado da Saúva. Depois, agora, recentemente, né, na gestão passada do Capote, ele e o irmão compraram lá, não sei, acharam o documento, não sei como foi que fizeram, e aí expulsaram os trabalhadores, né? Famílias que já estavam lá há 3 gerações, né? Então, e outra coisa grave aqui em Barras, que o sindicato não toma uma providência, e as autoridades e as forças políticas aqui da cidade, é a compra indiscriminada por parte do prefeito de lotes, né, oriundos da reforma agrária, porque essas terras elas foram compradas com recurso público, né, destinada aos trabalhadores rurais, né, e esse mesmo lote, eles, por lei, eles não podem ser adquiridos por pessoas que não se enquadram, né? Por exemplo, aquele promotor que processou o Lula e que depois foi eleito deputado federal e foi cassado o mandato dele lá pelo Paraná, o Deltan, né?
ele comprou um apartamento do Minha Casa Minha Vida, que também tem recurso público, tem subsídio público, e teve que devolver o apartamento depois. Porque ele não, como promotor de justiça, ele não se enquadrava nos critérios para ser proprietário de um apartamento que tem recurso social, recurso público, a título de subsídio para baratear e para dar acesso a baixa renda a imóveis. Então, da mesma forma, essa questão se aplica tanto a imóveis urbanos de interesse social, como também a reforma agrária, a terras que foram adquiridas com recursos públicos, né, que de interesse social, que hoje está aí o prefeito comprando e acumulando uma quantidade grande de terra. Já que não tem mais sindicato aqui nessa cidade para defender os trabalhadores rurais, tomara que um dia o MST dê uma olhadinha para cá, porque nós estamos precisando aqui do MST de volta. A gente vê que o maior problema de tudo isso é a concentração fundiária, né? E isso leva a gente a refletir, né, qual modelo de desenvolvimento rural que a gente está tendo, concentrado ou democrático, porque tem pessoas que têm uma grande concentração de terra, um dono só. Por isso é que o prefeito não incentiva a questão da agricultura na cidade de Barras. Colocou até a mãe, com todo o respeito, que eu gosto muito dela, a Margarida, mas faz sentido a Secretaria de Agricultura não funcionar nessa cidade? Não ter nenhum tipo de projeto voltado para o campo, em Barras? Uma cidade que já foi uma cidade produtiva, que já teve uma das maiores cooperativas, que não se procura se organizar, porque a ideia é desorganizar para que o povo abandone o campo e o prefeito vá lá e compra a terra. É verdade, e a gente sabe que a população da zona rural daqui de Barras é basicamente maior do que a da zona urbana aqui da cidade, não tem incentivo. Não tem. Barras ela é uma cidade que é peculiar, né? Porque geralmente Esperantina, por exemplo, praticamente não tem zona rural, né? Parnaíba, a maioria da população está na zona urbana, esmagadoramente na zona urbana. Então, Barras é uma das poucas cidades no Brasil em que a maioria da população ainda se encontra na zona rural. E seria o correto, uma administração, se voltar para a manutenção, o auxílio, para que as pessoas permaneçam no campo, né? E que se tenha produção, já que o preço é o alimento hoje em escala planetária. É verdade. Olha, gente, vamos ver essa reportagem aí, que é um alento, né? Até que enfim estão começando a pensar grande, né? Porque um país importante como o Brasil, a 8ª economia do planeta Terra, né? País de dimensões continentais, não faz sentido a gente não investir em tecnologia, né? Então o que a gente viu aí, entra governo e sai governo, essa negligência de estar se usando os equipamentos, né, de outros países. E aí a gente não pode ficar à mercê. Isso é que é defender o país. O país tem que ser soberano, independente, tem capacidade. E para ser soberano, independente, tem que ter capacidade tecnológica. Militar, no lugar de estar pensando em dar golpe, em política, militar tinha que estar pensando em defesa. E a defesa cibernética é um dos pilares do mundo moderno. O governo federal deu o primeiro passo para avaliar se o Brasil deve criar o próprio sistema de navegação por satélite. Um grupo técnico formado por representantes de ministérios, da aeronáutica, da AEB, a Agência Espacial Brasileira, de institutos federais e da indústria aeroespacial, vai analisar os riscos da atual dependência do país em relação a sistemas de geolocalização controlados por outras nações, como o GPS, que é estadunidense. A criação do grupo foi formalizada por uma resolução do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, assinada pelo ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Amaro. O documento estabelece um prazo de 180 dias a contar de 14 de julho, para que os integrantes apresentem um relatório com diagnóstico e propostas sobre o tema.
O Brasil hoje utiliza o GPS operado pela Força Espacial dos Estados Unidos, além de sistemas alternativos como o europeu Galileu, o russo GLONASS e o chinês Beidou. A prioridade histórica do programa espacial brasileiro foi o monitoramento territorial por satélites. Agora surge a necessidade de se discutir soberania também no campo da navegação. Caso o país decida avançar, será preciso definir se o sistema terá alcance global ou apenas regional, cobrindo o território brasileiro. A formação do grupo técnico antecedeu 2 movimentações que reacenderam o debate nas redes sociais. A primeira foi o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os produtos brasileiros serão taxados em 50% a partir de 1º de agosto. E a segunda, a circulação de especulações sobre um possível bloqueio do sinal do GPS ao Brasil, isso em caso de agravamento da tensão diplomática. A proposta ganha peso agora em meio a um cenário internacional marcado por disputas comerciais e tecnológicas. A dependência do GPS, uma infraestrutura sob controle militar dos Estados Unidos, levanta preocupações sobre a autonomia nacional em áreas como defesa, agricultura, aviação e transporte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Olha, gente, se ligue aí nessa reportagem sobre a conta, a assinatura GovBR, porque se você subir de nível, você vai entrar como bronze. Você subindo de nível para prata ou ouro, você já libera benefícios. Veja que benefícios são esses. O uso da assinatura eletrônica gov.br cresceu 90% no primeiro semestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, a rubrica digital foi usada 95 milhões de vezes, ante 50 milhões no primeiro semestre de 2024. Segundo o Ministério da Gestão, a assinatura gov.br evita papelada, filas e pode ser feita direto pelo celular, com validade legal igual a de um documento em papel. Para usar, é preciso ter conta nível prata ou ouro no gov.br. Uma conta de nível prata é conseguida a partir do reconhecimento facial para a conferência da foto com a Carteira Nacional de Habilitação. Também é possível ter uma conta desse nível a partir da validação de seus dados em um dos 16 bancos credenciados na plataforma. Já para ter uma conta ouro, que permite acesso a qualquer serviço público digital e mais segurança, também é preciso fazer o reconhecimento facial, mas neste caso serão usados os dados da Justiça Eleitoral ou QR Code da Carteira de Identidade Nacional ou ainda um certificado digital. A plataforma gov.br oferece mais de 13 mil serviços federais, estaduais e municipais. Entre os mais acessados estão o Meu INSS, o Meu SUS Digital, Enem, FIES, Carteira de Trabalho e de Trânsito digitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A educação digital é aqui, no Jornal Águia Web. É verdade, né? O aumento expressivo, né, dos brasileiros aderindo à assinatura eletrônica, né, do Gov, isso mostra também que o brasileiro, a cada dia que se passa, ele está mais envolvido com o mundo digital, né? A gente vê aí nos anos passados, tinha pessoas que tinham até medo de usar cartão. Hoje o pessoal usa cartão, usa Pix, e é daí para frente, né? O principal economista americano, Paul Krugman, ele estava elogiando ontem o nosso Pix, dizendo que o Brasil é exemplo para o mundo, né? O maior economista, prêmio Nobel de Economia em 2008, Paul Krugman, ele colocando ontem, né, na imprensa americana, que o Pix brasileiro é um dos melhores sistemas de pagamento do planeta e que dá de 10-0 nos Estados Unidos. Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer isso, né, o Krugman. E que esse tipo de meio de pagamento, que é o Pix brasileiro, é o futuro do dinheiro. É verdade. Aqui no nosso país a gente fala muito sobre inclusão, né? E essa é uma forma de inclusão, né? Inclusão digital. Quando o governo ele pega as pessoas de baixa renda, as pessoas
menos entendidas, né, digamos assim, e inclui, né, nesse mundo digital. Isso é um avanço, né, para o povo brasileiro, né? O povo fica mais entendido, fica ciente, né, dos benefícios que tem, e muitas das vezes a pessoa não sabe por falta de informação. Pois é, a gente vai ver a reportagem agora da questão da biometria, né? E a importância que as cidades se informatizarem, se tornarem cidades digitais, administrações digitais. No plano de governo do Brau, isso estava lá contemplado de forma muito vigorosa, né? Porque isso é uma questão mundial, né? Tá tendo guerra no mundo por conta disso, né? Os Estados Unidos invadindo os países, né, através dessas mídias sociais, inclusive essa que a gente está utilizando para se comunicar com vocês. Então é necessário que em todos os níveis de governo se procure, né, se informatizar, se digitalizar. E essa medida do governo federal, ela tem que ser acompanhada pelos municípios, que é preciso que haja. Isso não vai ser feito da noite para o dia, né? Essa questão da biometria. Mas no futuro, né? Inclusive as eleições, tudo é com biometria, né? Porque essa é a tendência mundial das pessoas, da assinatura, do acesso aos serviços, ser feito de forma biométrica, porque inibe quase 100% o risco de fraude. Vamos ver a reportagem. A partir de agora, o uso da biometria para a concessão de benefícios sociais por parte do governo é obrigatório. Decreto já assinado pelo presidente Lula nesta quarta-feira. A biometria será implementada gradualmente, com prazo de adaptação para quem já é beneficiário. Outra medida assinada pelo presidente trata de governança digital. É a gestão de dados com regras, por exemplo, para o uso de nuvem de governo, chamada de nuvem soberana pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, para a proteção dos dados da população. Se o dado tem algum tipo de criticidade, ele tem que estar dentro do Brasil, dentro da nossa empresa pública. A gente tem que saber onde eles estão fisicamente. Porque isso garante uma soberania sobre os dados enorme, né? E a gente está avançando nisso, em como é que eu garanto cada vez mais o uso soberano e também a governança soberana sobre esses dados. Mas as medidas assinadas pelo presidente Lula envolvem também a área da saúde. É a integração das informações na Rede Nacional de Dados em Saúde e Prontuário. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou: com segurança para a população e a garantia de que os dados não serão tornados públicos. Melhora a nossa capacidade de cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, outros órgãos do governo poderem utilizar esses dados dentro daquilo que está estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados, com a segurança ética por serem dados da saúde, para fortalecer ações de governo. Foram lançados ainda 2 aplicativos. Um chamado de Meu Imóvel Rural, em que o usuário vai poder ter acesso num único lugar às informações do imóvel e também de pendências. E o outro aplicativo vai fazer a validação da Carteira Nacional de Identidade, identificar a autenticidade do documento. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Aí, a tendência do mundo, né? É a digitalização. Né? Então é importante que as prefeituras acompanhassem isso, né? Tivessem ações governamentais com relação a isso. Mas, na verdade, o que a gente sabe, né, infelizmente, na nossa cidade, é que não existe nada voltado para isso. A administração apenas para as pessoas receberem dinheiro. Não tem, a secretaria praticamente não funciona, são só cabide de emprego. É verdade. Principalmente aqui em Barras, né, a gente não pode ter uma administração retrô, né, mas tem que ser algo digitalizado e incentivar, né, essa digitalização para o pessoal de baixa renda, o pessoal, os mais idosos, né. A gente vê que essa questão da digitalização, ela ainda não alcançou todos os públicos, né. A exemplo, agora nós estamos falando bastante, né, sobre os descontos indevidos do INSS. Tem aposentados que ainda não receberam por falta de informação, né, com respeito a esse mundo digital, né. Mas essa iniciativa aí do governo, né, vai ajudar, vai abrir as portas, vai evitar fraudes, vai evitar até mesmo que certas classes sociais sejam excluídas, né. Bem lembrado, Roberto. Hoje o governo federal começa a devolver o dinheiro de quem foi
roubado por essas instituições aí, né? Hoje é o primeiro dia, as pelegas já estão caindo na conta. E essa história da biometria, no futuro, vai servir para coibir esse tipo de coisa. A sua colocação bastante pertinente. Vamos para frente, que a pauta hoje aqui é quente. Olha, se você vê os absurdos que o prefeito vai gastar 7 milhões do dinheiro da educação, já a gente chega lá. CNH Social, se liga nela para você que tem direito e tudo, e logo se cadastrar, dia 12 de agosto começa. Passa a valer a partir de agosto a nova lei que autoriza o uso dos recursos arrecadados com multas de trânsito para pagar a formação de motoristas de baixa renda. É a CNH Social. Para ser beneficiado, já dá para se cadastrar, dependendo do DETRAN de cada estado. A nova legislação nacional entra em vigor a partir de 12 de agosto e vai facilitar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação. O programa cobre todas as etapas: exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de prova e a emissão do documento. Embora a prioridade seja para a habilitação de motos e carros, os estados podem estender a gratuidade para outras categorias. A CNH Social vai ter a mesma validade que a CNH paga, incluindo a possibilidade do motorista atuar como profissional, desde que cumpra os requisitos exigidos por lei. Para ter direito à CNH Social, é preciso ter 18 anos ou mais, estar inscrito no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa na família. Para participar é necessário acompanhar os editais e calendários divulgados pelos DETRANs de cada estado. Um exemplo: no Rio Grande do Sul, o DETRAN divulgou nesta semana a lista dos contemplados. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a CNH Social reduz desigualdades e traz impactos, especialmente na vida de mulheres chefes de família, que podem ter barreiras econômicas para pagar pela habilitação. De acordo com o Registro Nacional de Condutores Habilitados, o país tinha até o mês passado quase 55 milhões de homens com CNH, enquanto o número de mulheres era de cerca de 31 milhões. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Importante, né? Melhorar aí. As autoescolas vão ganhar, né? Porque vão ter esse fluxo novo aí de clientes que não podiam pagar e as multas, né, vão arcar com esses custos, né? E também as pessoas que adquirirem a sua CNH vão poder pleitear um trabalho, né? Um posto. É verdade, a CNH ela transforma vidas, né? Principalmente para quem vive de bico, né? Ou precisa dirigir para trabalhar, ou até mesmo trabalha dirigindo, né? Então é importante, né, esse documento, essa iniciativa do governo, né? E talvez, né, futuramente, né, a gente torce assim, de repente esse benefício chegue aqui em Barras, para até evitar, né, alguma multa caso algum dia a Guarda Municipal em Barras elas venha a ser chamada, né? E aqui não tem multa de nada aqui, né? Aí se vier, se a guarda estiver, já fica já prevenido, né? Olha aí, gente. O SUS está com um programa para trazer médicos especialistas para as cidades. Mas vamos ver, né, se a prefeitura aqui de Barras faz alguma coisa. Uma iniciativa inédita vai oferecer 1.778 vagas para médicos especialistas atuarem no SUS, em regiões onde há escassez desses profissionais pelo país. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde em Brasília. O edital do programa Mais Médicos Especialistas sai nesta quinta, com inscrições a partir da próxima segunda, dia 28, pela plataforma da Universidade Aberta do SUS. Segundo o governo, 635 vagas são para início imediato nas regiões prioritárias mapeadas, como Nordeste, Norte e Sudeste. O objetivo é ampliar o número de médicos especialistas da rede pública, já que apenas 10% deles são exclusivos do SUS. O secretário do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, do Ministério da Saúde, detalhou o edital.
Essa oferta mais imediata de vagas é exatamente para que os profissionais especialistas possam iniciar suas atividades em setembro, e esse profissional vai estar 16 horas semanais de atuação assistencial em policlínicas, em hospitais regionais, em ambulatórios especializados, 4 horas de atividades educacionais, para que ele participe desse aprimoramento. Uma bolsa formação a partir de R$10.000, que para aquelas localidades de proporção menor de especialistas a cada 100 mil habitantes vão ter uma bolsa maior. De acordo com o secretário, a iniciativa vai representar a ampliação do acesso à saúde e vai reduzir as desigualdades regionais. A formação será acompanhada por hospitais de excelência, como Albert Einstein, Sírio-Libanês, HCOR e Beneficência Portuguesa. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou a importância da iniciativa. É a primeira vez que a gente vai lá financiar diretamente, né, esse profissional que já é um especialista, para ele ao fazer o aprimoramento de uma técnica, ele está ofertando esse serviço dele também para o serviço ligado à Secretaria Estadual, Municipal, onde ele vai estar atuando. Outra novidade é a criação de 1.000 novas bolsas para residência médica, com foco em áreas como atenção primária, oncologia e saúde da mulher, como explicou o ministro Padilha. Para o Ministério da Saúde, saúde da mulher é a prioridade absoluta, porque as mulheres são a maioria da população, são a maioria das trabalhadoras do SUS e é quem mais vai no serviço de saúde também no SUS, porque quando ela não vai como paciente, em geral ela está indo lá acompanhando o filho, o pai, o avô, o marido, é a mulher que vai. O ministro destacou ainda a chegada de 3.100 médicos pelo programa Mais Médicos em municípios de pequeno porte, periferias de grandes cidades e territórios indígenas. Com reportagem de Oussama Elgauri, da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Será se a Prefeitura de Barras vai atrás de um médico especialista desse, Roberto, para cá? Tomara, né? Assim a gente espera, né? Assim a gente torce, né? Para que venham atrás, porque essa questão de médicos especialistas, né? Nas regiões, principalmente na região do interior dos estados, é uma realidade antiga, né? Porque é mais difícil, porque existe um problema muito grande em tudo isso, que é de trazer o especialista até essas cidades, né? Longe dos grandes centros comerciais. O outro problema é manter o especialista ali naquela cidade, né? Essa iniciativa do governo de fazer esse projeto voltado para isso, né? Vai ajudar bastante, porque o povo do interior dos estados, eles merecem ter o mesmo direito, né, da saúde especializada dos grandes centros comerciais. É verdade, acontece, inclusive aí a reportagem frisa, né, que o Nordeste é uma das áreas prioritárias. É bom a gente informar ao secretário municipal de saúde que Barras fica no Nordeste, não é? Porque o Piauí não é Nordeste? É sim. Certeza, né, que a gente fica no Nordeste, né? Absoluta. Ah, pois é. Vamos mostrar o estádio antes, né? Ó, vamos pegar aí a matéria aí do portal A Grande Barras, a data de 14 de junho de 2021, né? A forma que o prefeito, o atual prefeito, reeleito, trieleito, né? Até criar aqui esta palavra aqui. Porque ele já foi reeleito 2 vezes, né? Então a gente vai mostrar aí como o atual prefeito recebeu o Juca Forte. Mostra aí, Marcos André. Fala pessoal aqui da página do portal A Grande Barras. Eu estou aqui no maior templo do futebol do meio norte do estado do Piauí, o estádio municipal Juca Forte. Esse estádio ele tem uma representatividade enorme para o futebol, não só aqui da nossa cidade, mas para o futebol do estado do Piauí. Aqui nós tivemos partidas importantíssimas disputadas pela Copa do Brasil, tipo o Bafo e o Ceará. Vem para mim aqui. Eu estou aqui com o secretário de administração, o secretário do meio ambiente, está ali o secretário de esportes e está aqui o pessoal da Planacom. Isso foi uma das promessas do prefeito Edilson Capote, que iria recuperar
esse importante templo do futebol, o estádio Juca Fortes, que nos últimos anos tem sido deteriorado pela falta da ação do poder público, mas que agora vai ser restaurado toda a importância física e histórica do Juca Fortes. Bom dia, me chamo Elton, sou da Planacom. Estamos aqui no dia de hoje, no município de Barras, onde viemos fazer o levantamento topográfico do estádio municipal para que seja feito o projeto de reforma e todas as melhorias previstas junto com o pessoal da Secretaria de Esportes do município. Aqui o secretário de Esportes, Miguel Ricardo. Miguel, cara, era muito triste ver isso aqui abandonado, né? A gente está aqui hoje, a gente fica feliz só em ver que a gente, depois de vários anos, esse estádio, a situação que se encontrava, vai preparar um projeto, o pessoal da empresa vai estar aqui, para a gente ver a melhoria desse estádio. Então o torcedor, os esportistas de Barra, da zona rural, da zona urbana de Barras, que conhece realmente o estádio Juca Fortes, que tem sido abandonado nos últimos anos, a situação numa arquibancada dessa, a gente quer dizer que a gente está aqui para fazer esse projeto para logo a gente fazer uma reforma nesse estádio, fazer algumas melhorias, reformar o que tem que reformar e fazer algumas modificações. Mas essas modificações elas só vão ser ditas que as modificações são essas depois que o projeto é totalmente elaborado. A gente está aqui junto com a empresa, junto com o secretário de Meio Ambiente, junto com o secretário de Administração, justamente para a gente ver quais são as carências, né? Porque além de a gente fazer uma reforma daquilo que está deteriorado, a gente vai o quê? Vai modificar algumas coisas, entendeu? Então é isso que eu estou vendo aqui, e a gente só tem a agradecer ao prefeito municipal Edilson Capote e dizer que a gente vai aguardar esse projeto logo em breve e a gente fazer esse trabalho. Pois é, gente, como bem frisou aí meu amigo J. Silva, né? Como é o nome do portal dele, A Grande Barras, foi uma promessa do prefeito Capote, mas não foi uma promessa para essa eleição, última eleição. Foi uma promessa para a anterior, né? Então ele não cumpriu a promessa, né? Porque passou o mandato inteiro, fez o projeto, conseguiu o recurso, vieram para cá e está aí o estádio destruído. Porque vocês podem ver pelas imagens, o estádio não estava destruído, tinha um pedaço do muro caído, que não tinha dificuldade nenhuma para a prefeitura recuperar o muro e tocar o estádio para frente. O que fizeram? Lacraram o estádio, foram atrás de dinheiro, arrumaram a empresa, arrumaram o dinheiro, e o estádio está na situação que o Roberto vai mostrar agora. O estádio Juca Forte aqui em Barras está há mais de 2 anos fechado e completamente tomado pelo mato. Antes disso, o estádio funcionava normalmente, com atividades esportivas, mas tudo mudou quando foi anunciado pela Prefeitura de Barras, em parceria com o governo do estado, uma obra milionária, o valor R$1.700.000. O investimento previa a revitalização completa da estrutura, com prazo de execução de 180 dias, mas passado mais de 2 anos, nada foi feito. Hoje o que se vê é o abandono, o mato tomou de conta do gramado, que encobre as traves e esconde o que um dia foi palco do futebol barrense. Não há máquinas, não há trabalhadores e nenhuma movimentação de obra. A população barrense e os atletas daqui de Barras cobram providências com relação à situação em que se encontra o estádio Juca Forte. Até o momento não há nenhum posicionamento oficial por parte da Prefeitura e nem do governo do estado. A população segue cobrando e o portal Barras em Foco estará acompanhando esse caso de perto, trazendo mais informações para você. Roberto Santos para o portal Barras em Foco. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois tá aí, gente. Dá para comparar aí, né? Como ele recebeu e como ele deixou que o estádio ficasse, né? Como disse o J. Silva, foi uma promessa, né? Fizeram uma celeuma danada durante a campanha, não é essa a última, a penúltima, né? Que abandonaram o estádio, pedaço do muro caído, que era muito fácil levantar o muro e tocar para frente. Não, simplesmente bateram as portas, tiraram todo mundo de dentro, trouxeram a empresa, passou o prazo de execução da obra, nem a calçada do lado de fora conseguiram terminar. É verdade.
Ontem, quando a gente estava finalizando a reportagem, né, apareceu uma pessoa lá, se eu não me engano, a pessoa acho que trabalhava ali nas imediações, né, e falou, né, que o estádio está sendo reformado, né. Aí até eu dei um leve sorriso, né, mas reformado aonde? Falou, não, é lá do outro lado. Até citei pra ele, mas não tem nem como eu ver nada aqui, porque o mato tá tão grande que eu não tô vendo ninguém lá. Fui lá, não tinha ninguém, mas ele falou, segundo ele, que tá sendo construído alguma coisa lá, mas as imagens por si só, né, já mostram que não tá acontecendo nada lá, pelo contrário, só tem mato. Quando o Blau assumir a prefeitura, vai ter que mandar um motosserra pra lá, né? É verdade, tem que arrumar uns 3 cabas bons de brocar roça aí pra coivarar, né? Porque o prefeito faz nada não. O que ele quer fazer, gente, eu vou agora ler com bastante paciência, com bastante calma, qual é os planos do Capote. Os planos dele são muito bons. Pra ele, né? Pro povo não. Olha, tá no portal 8:30, né? Cidades, né? Prefeito de Barras vai gastar, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira, porque aqui as pancadas tudo assim, de 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, vai gastar, olha só, prefeito de Barras vai gastar 6,9 milhões, praticamente 7 milhões, em projetos educacionais questionáveis, está entre aspas aqui. Vamos ver por que é questionável. O que deveria ser um avanço educacional transformou-se no mais recente exemplo de como a má gestão pública pode transformar recursos destinados à educação em um verdadeiro festival de desperdício. O pregão eletrônico número 070/2025 da Prefeitura de Barras expõe de forma cristalina como R$ 6.875.337,46 podem ser dilapidados em nome da, abre aspas, inovação pedagógica. Essa não é apenas uma questão de má gestão, é um atentado direto contra os princípios básicos da administração pública responsável e um desrespeito flagrante aos contribuintes que sustentam com seus impostos essas decisões absurdas. O programa, olha só o nome do programa aqui, o programa Soninho do Bebê, está entre aspas aqui, representa o ápice do desperdício dessa licitação. Para cada unidade dessa por neném dormir, né, custará R$ 42.222,18, quase R$43.000, o tal do Soninho do Bebê. Para um kit que inclui livros, vão ler ou vão dormir, né? Um baú de madeira, 3 almofadas e algumas caminhas empilháveis. Eu não estou nem acreditando. Deixa eu ler isso aqui de novo. R$43.000, vou arredondar aqui. O que vão comprar com R$43.000? Livro para bebê, um baú de madeira, 3 almofadas e umas caminhas empilhadas. Deve ser aquelas belichezinhas, né? E simplesmente é um insulto à inteligência da população barrense. O prefeito Edilson Capote prefere investir em, abre aspas, livros, travesseiros, fecha aspas. Você já pensou? R$43.000, um baú e livro e travesseiro, por um valor que poderia adquirir uma biblioteca inteira, com obras clássicas da literatura infantil. Não, R$43.000 dá para comprar um bocado de coisa. A multiplicação desse despropósito por 90 unidades. Vão ser 90 kit de R$43.000 com travesseiro, um baú e um livrinho por bebê dormir. 90 unidades. Vai só aí dar R$3.800.000.
3 milhões e 800 mil. Gente, com 3 milhões e 800 mil reais, dá para equipar os colégios com internet, com computador, né? Com livros de boa qualidade, com treinamento para os professores, né? Qualificação, a questão digital que está aí capendo. Gente, isso aqui é uma cretinice, um negócio desse aqui. Isso aqui é um negócio que já passou, isso aqui passa dos limites do razoável. Vamos aqui, vamos para frente aqui. Tem mais coisa. Que poderiam, dezenas de comunidades carentes no interior de Barras, aqui a repórter vai falando aqui, né? Somando-se a isso, os laboratórios de robótica a 279.752,20. Vamos arredondar aqui. Vai ter laboratório de robótica, né? 280 mil reais. Os kits de realidade virtual, além de robótica, vai ter os de realidade virtual. Realidade virtual parece até brincadeira. 152 mil reais o kit de realidade virtual. Por unidade de tendas culturais, vai ter umas tendas culturais. 83 mil reais as tendas. Todos esses valores exorbitantes que demonstram um completo descolamento da realidade socioeconômica local. Olha só, tá bem aqui, ó. Projeto pedagógico de ensino dos laboratórios de robótica, fundamental 1 e 2. Quantidade, 5 laboratórios. Valor, 280 mil reais. Cada, 1.400.000. Aí vamos aqui. Programa educacional Soninho do Bebê. Soninho do Bebê. Quantidade, 90 soninhos. 90 lugar para bebê dormir. Valor, 43 mil reais. Total, 3.800.000. Programa Nacional de Ensino em Terceira Dimensão. Isso deve ser em Marte, né? Terceira dimensão. Fundamental. Vão ser 10 kits. O valor de cada um, 152 mil. Mais de 1,5 milhão. Tenda cultural. Então, se fosse pelo menos umas tendas de Umbanda, podia até ser, mas essa tenda cultural aqui não acredito nisso não. 2 tendas cultural. Valor de cada tenda, 83 mil reais. Dá para construir uma casa, né? Pelo preço de uma tenda, né? Valor total, 165 mil reais. E essa brincadeira toda aqui dá praticamente 7 milhões de reais. A matemática é escandalosa e devastadora. Aqui já são as palavras da reportagem. 7 milhões que poderiam equipar escolas completas, comprar livros didáticos de qualidade, fornecer alimentação escolar de qualidade, capacitar centenas de professores, informatizar escolas com equipamentos. A escolha da gestão municipal por projetos megalomaníacos em detrimento dessas necessidades básicas. Eu acho que não é nem megalomaníaco o termo, não. Básico, isso aqui é falta de vergonha mesmo. Necessidades básicas revela uma inversão completa de prioridade que beira a irresponsabilidade criminal. O prefeito Serácio não vai ter Ministério Público, a Câmara de Vereadores acha isso aqui lindo e maravilhoso. Ter 90 lugares para menino, para criança dormir, aonde que vai ter esses 90 travesseiros de ouro? Travesseiro caro da Muzenga, Marcos André. O prefeito planeja gastar uma verdadeira fortuna em projetos de eficácia duvidosa, que mais parecem vitrines publicitárias do que investimentos educacionais sérios. Diante de valores tão estratosféricos, para itens aparentemente simples, é impossível não questionar. Quem está por trás desses preços absurdos? Existe uma única empresa no Brasil capaz de fornecer livros travesseiros por 42 mil reais, ou estamos diante de uma licitação claramente direcionada para beneficiar fornecedores específicos?
Ela está perguntando aqui. A ausência de transparência na composição destes preços é gritante. E leva. Eu não quero dormir com um travesseiro desse jeito, eu não quero não, que deve ser perigoso, até sufocar as crianças. É verdade. Isso é um travesseiro ostentação. Será que da casa lá do prefeito é deste preço? É pena de ganso? Algodão egípcio, 90 linhas? Deve ser alguma coisa nesse rumo aí. A composição desses preços é gigante. Levanta suspeitas legítimas sobre a lisura do processo, onde estão estudos comparativos de mercado que justifica tamanha discrepância. A população de Barras tem o direito de conhecer cada centavo da composição desses preços e os responsáveis técnicos que os validaram. O Ministério Público, os órgãos de controle e a população de Barras e a Câmara, gente, os vereadores precisam agir imediatamente para interromper essa sangria de recursos públicos. E esse secretário de Educação, chão de estrela, essa licitação não pode prosseguir nos modos atuais, sob pena de configurar improbidade administrativa e lesão ao erário. É necessária a suspensão imediata do processo licitatório, a auditoria completa dos critérios de precificação e investigação rigorosa sobre possíveis direcionamentos ou superfaturamento. Barras pode e deve fazer melhor. Seus estudantes, professores e população merecem uma gestão responsável e transparente. Até o fechamento dessa matéria, o prefeito não encaminhou esclarecimento. O espaço segue aberto para o caso de posicionamento, através do contato 869-8119-5253. Cadê que quiseram responder alguma coisa? E aí, Roberto? Falta de vergonha isso aí, porque aqui em Barras, quando essa licitação aqui mostra laboratório de realidade virtual, sendo que não tem nem ônibus para o pessoal da zona rural. No inverno, muitas das vezes a roda está sacando, devido à precária condição do ônibus totalmente sucateado. Aí o prefeito quer falar em laboratório de realidade virtual. Robótica. Então a gente vê que... Seria bom se tivesse, os colégios fossem tudo equipados com internet, né, de alta velocidade, as crianças estivessem estudando inteligência artificial, robótica, realidade virtual, as cantinas tudo funcionando, né, os refeitórios, o lanche de primeira qualidade, comida local, comida de verdade, não enlatado, bolachas, kisuke, essas coisas. Mas a realidade não é essa em Barras. Não tem estrutura, a própria Secretaria de Educação não é informatizada, a Prefeitura não é informatizada. Agora, o pior de tudo é este lugar para esses meninos dormir, viu? Porque 90 lugares para menino dormir, a cada um a R$43 mil, com uns travesseiros caros desse, um baú. Para que este baú, afinal de contas? Para botar os travesseiros dentro? Tem que ser um baú bem reforçado, com cadeado, porque com segredo, porque o travesseiro deixa preço, meu amigo. Agora eu estou entendendo porque é o baú. É porque é arriscado alguém querer roubar um travesseiro desse. Porque R$43 mil, um baú, 3 travesseiros e um livro. Qual o preço desses travesseiros, gente? O travesseiro deve ser bordado com fio de ouro, né? Só pode. É totalmente fora da realidade do nosso município. Não, né? de qualquer lugar, Roberto. De qualquer lugar. Eu não conheço travesseiro desse preço. Só em Dubai mesmo. E é só se for em Dubai, né? O travesseiro é feito porque dizem, né? Especialistas, que o algodão é egípcio. Né? E aí tem a quantidade de linha que tem o algodão. Tem essa coisa toda que eu não entendo. Que eu nunca dormi com algodão, com travesseiro, nem com desse preço. E nem com algodão egípcio, mas tem que ser alguma coisa muito sofisticada, muito cara. Isso aqui
Tá na cara que isso aqui é falcatrua. Isso aqui não pode ser sério um negócio desse. Isso aqui é inadmissível. Isso aqui é preciso que haja uma ação por parte do Ministério Público, porque da Câmara Municipal a gente não espera. É muito corajoso esse secretário de Educação, viu? Corajoso. Bato palma para ele. Corajoso, doido, irresponsável, não sei. Porque ano passado, foi ano atrasado, a Polícia Federal veio tomar café na casa dele. Porque ele queria comprou 500 mil de livros, com um parecer de que aquele, só igual aquele livro não existia nenhum. Era singular. Foi a palavra, agora me recordei. O livro era singular, só existia aquele livro, daquele jeito. Então não precisava licitar, não precisava nada. 500 mil. Vai gastar 7 milhões com travesseiro e baú para guardar. Deve ser para guardar os travesseiros, né? Desse preço. É verdade, eu acabei repostando essa matéria lá no nosso portal. Tem alguns comentários, são bem interessantes, né? Tem aqui o Juliels falou assim: ele está investindo em robôs ou em roubos? Aí outra pessoa que falou, a Natália, falou: parece que virou moda em todos os lugares e ninguém faz nada. Realmente, toda semana tem uma polêmica, seja na saúde, na educação, na infraestrutura. Sempre tem uma polêmica envolvendo capote. Já virou moda. Virou. Infelizmente, né? Tem vários outros comentários que depois você pode acompanhar lá no nosso portal, Barras em Foco. Pois é. Olha, 7 milhões. Se as pessoas de Barras, assim, se sensibilizassem para um negócio desse, porque isso é o futuro de uma geração inteira. Então, essas crianças que estão aí com essa abundância de recursos, é muita grana que o governo manda para a educação, gente. Milhões e milhões e milhões. Então, quando você pega toda uma geração que no lugar de receber uma educação de qualidade, no lugar de receber livro, no lugar de receber alimento, no lugar de ser bem preparado para enfrentar esse mundo, cada dia que passa mais competitivo, você pega os recursos, vai comprar travesseiro, né, com baú e livro para ninar bebê a 43 mil reais o kit, 90 kits de travesseiro caríssimos, né? Uma fábula, né? E isso aí vai estar o quê? Vai estar prejudicando toda uma geração, porque a educação de Barras não vai para lugar nenhum com história de travesseiro para botar 90 cantinhos para menino se deitar por cima de uns travesseiros caros desse. Isso não existe, isso é picaretagem. Isso é inadmissível. É preciso que haja um basta nessa cidade. Porque por parte da elite política daqui da cidade, dos vereadores aqui da cidade, a gente não espera. Só tem um vereador Zé Pezinho lá que lá continua ainda sendo oposição. Tem 13 vereadores, 12 é do lado do prefeito. Aqui está quase igual o parlamento do Saddam Hussein, que era 100%. Não tinha um que votasse contra. Então, se a gente vê essa falta de vergonha, né, como cidadão barrense, porque isso aí vai comprometer, porque basicamente o Fundeb está vindo só para essas coisas aqui, é para suco, é para esses kits, é para laboratório de realidade virtual, algo totalmente exorbitante, totalmente fora da realidade aqui, não é nem da nossa cidade, mas do estado do Piauí, né, do Brasil. Então a gente vê que esse processo todo aí de laboratório de robótica, ou melhor, de realidade virtual, kit, suco, 500 mil de suco, a gente vê que essa 500 mil de suco, 500 mil de pastel, de coxinha. Então, tudo as pancadas, tudo assim. E o Fundeb tá vindo só para isso mesmo. Olha, gente, ontem a gente mostrou aqui a cidade que mais recebeu emenda no Brasil decretou falência, né? O poder público não decreta falência, decreta calamidade financeira, que é a mesma coisa, né? Olha aqui o nome da cidade.
Me perdi aqui. Então, Barras, ela pode entrar em calamidade financeira. Ela pode falir, simplesmente. Porque a prefeitura que tem a coragem de abrir uma licitação, a notícia de Barras, do seu estado do Brasil, um travesseirinho, da um sua livrinho, cidade. 90 kits, De a segunda a 43 sexta, mil ao reais. meio-dia, você sempre bem informado. Soninho de neném. Isso é uma falta de vergonha. Isso é uma falta de vergonha. O que na verdade a gente enxerga é de uma tentativa desesperada, né, para conseguir eleger o irmão. É a busca por poder. Eleger o irmão a deputado. Só que a realidade ficou mais distante. Então, era preciso 60 mil votos, agora pulou para 80 mil, porque diminuiu de 30 vagas para 24. Tem que comprar travesseiro neste preço aqui. Tem que comprar travesseiro, viu? Haja travesseiro para botar neném para dormir. Eu queria a lista desses 90 locais, né? Eu pedi ao promotor, que o promotor peça à prefeitura para ele listar onde são esses 90 cantinhos, né, que vão botar esses bebezinhos para dormir nesses travesseiros milionários, né? É verdade, né? Esse valor dá para fazer outras creches, né? Fazer umas creches aqui para nossa cidade, mas esses 90, só 90, né? Só 90. Então quer dizer que só 90 crianças vão, né, ter esse benefício. São 90 kits, são 90 locais. Ninguém sabe quantas crianças ficam, porque fala aqui em 3 travesseiros e um baú. Vai ficar uma por cima das outras, só pode. 43 mil reais o kit. Para botar os nenenzinhos, 90 kits. Né? Tá aqui. Licitação aberta, ó. Tá aqui, ó. Projeto. Tá aqui. Programa educacional. Isso aqui é um assinte, né? Vou ainda chamar o nome de programa educacional. O soninho de bebê. Quantidade: 90 soninhos de bebê. O valor por cada soninho desse: 43 mil reais. Dá 3 milhões e 800 mil reais. De travesseiro, gente. De travesseiro. Com um baú para guardar os travesseiros. E um livro para ler por menino dormir. Só se for mesmo, né? Só se for para as crianças dormir. Porque as crianças ler, né? Porque no caso aí estão fazendo um dormitório para as crianças, então. É preciso, não é de dormir, Roberto. É preciso que o povo acorde. Nós não estamos precisando de soninho, nós estamos precisando de acordar para a realidade do mundo. O mundo, cada dia que passa, está mais competitivo. Barras está se afundando. Esse povo está destruindo essa cidade. Acordem! Ponto final na sua edição de número 102 do seu jornal Águia Web. Às 19 horas o Marcos André vai reprisar, né? Sem sono ou com sono. Vai tirar um soninho, Marcos André? A reprisa às 19 horas. Amanhã um podcast com o melhor que a gente produziu aqui durante a semana. E a gente se encontra na segunda-feira, espero eu, sem outra licitação milionária dessa, de travesseiro para neném dormir, né? E que a gente esteja aqui no ponto para dar o bom combate a essa administração desonrosa para a história do nosso município. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Boa tarde, um bom final de semana. Boa tarde. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Nós temos uma matéria aqui do Roberto sobre a eterna falta de água no Morada de Barras, né, Roberto? Verdade. Ainda tem também um áudio aí de um morador lá do bairro, né? Que mandou o áudio, Mandou um áudio aí
expondo um pouco da situação que vem se arrastando há anos, muitos anos. Quantos anos que esse bairro foi criado aqui em Barra, né? Acho que desde 2010, né? 11 por aí. Foi São Francisco é mais antigo, né? É. São Francisco foi do Manhã, de 2006 por aí. Agora de base ela foi concluída agora Tem quase uns 20 anos, né? Então, né? Quase 20 anos que criado 2 conjuntos habitacional nas margens da rodovia estadual, né, que liga Barras à Batalha, e não tem água, rapaz. É muita falta de competência, né? Agora, essa empresa está com pouco tempo que assumiu, né? A gente não pode até... Agora dizem que já aumentou o preço do talão, né? Do boleto, do serviço. Não resolveram o problema, mas parece que já deram uma aumentada já, né? E é verdade. Deixar saber que vai aumentar o preço da água, isso aí eu já sabia. Agora, vamos aumentar só depois que entregar o produto. Antes de entregar o produto, já aumentar o preço é muita sacanagem um negócio desse. É verdade. E o interessante é que até num próprio vídeo mostra aí que lá atrás tem uma caixa de água, né? E quem olha pensa que tem água. Inclusive, quando eu estava fazendo o vídeo, uma pessoa, né, lá de uma casa saiu com um galão de água, começou a aguar as plantas, né? Aí eu olhei na porta, tinha lá WC, né? Mas da terceira rua para frente não tem água, só tem água ali na primeira e na segunda rua. Então quem olha pensa que tá tudo certo lá, né? Tem a caixa lá bonita, a praça até tá feita lá, tá bonito, mas da terceira rua para dentro assim é só mato, não tem água, o pessoal reclama e fala que todo mês o talão de água tá lá. Pois é, não sei mesmo qual é a dificuldade que tem, né? Porque olha, a energia elétrica é mais cara e mais difícil de levar. O governo federal, desde o primeiro governo Lula, criou luz para todos, chegaram com energia. São poucos os locais, infelizmente, que não tem energia na cidade de Barra. Internet, aí tem cabo um por cima do outro, né? Inclusive na zona rural. Na zona rural. E água, que é muito mais barato, um cano, um poço tubular, água é o que não falta em Barra. E a população não ter água é um absurdo um negócio desse. É muito de falta de compromisso com o povo. Mesmo com a chegada da empresa Aegea, que assumiu o serviço de saneamento básico e abastecimento de água aqui no estado do Piauí, a realidade dos moradores do Residencial Morada de Barras continua a mesma, sem água nas torneiras e quando vem de péssima qualidade. O bairro, que há anos enfrenta dificuldade com o fornecimento de água, espera por melhorias com essa nova concessão estadual. No entanto, a esperança vem dando lugar à frustração. Na semana passada, a empresa precisou utilizar caminhões-pipa para tentar suprir a demanda mínima das residências, evidenciando que a estrutura atual não atende à necessidade da população. A situação se arrasta há anos sem nenhuma solução definitiva, afetando a dignidade de centenas de famílias que vivem no residencial. Muitos relatam que precisam comprar água mineral para o consumo básico e usar baldes para armazenar quando há alguma distribuição emergencial. Além disso, moradores informam que nas ruas localizadas após a quadra do residencial, o fornecimento praticamente não existe. Quando a água aparece, é somente nas madrugadas, deixando os moradores sem abastecimento ao longo de todo o dia. A empresa Aegea, responsável pelos serviços em parceria com o governo do estado, até o momento não apresentou nenhum cronograma claro que venha solucionar o problema da crise hídrica aqui no Residencial Morada de Barras. Enquanto isso, a população segue sofrendo com a falta de água ou com um péssimo serviço oferecido pela empresa. E o portal Barras em Foco seguirá trazendo mais informações sobre esse caso para você. Roberto Santos para o portal Barras em Foco. Pois é, tá aí. Vamos logo ouvir logo aqui a mensagem aqui do morador que mandou isso aí, que é importante, porque não resolveram o problema. Já passou vários governos aqui em Barras, porque isso tem 20 anos que o conjunto está criado. Nunca resolveram o problema da água. E agora vem uma empresa do inferno da pedra tomar de conta, que a prefeitura e a Câmara e o governo do estado venderam a água.
E aí os caras aumentam o preço do talão, né? Da fatura, do boleto, o nome que quiserem dar. E não vem a água junto, aí é chato, né? Na verdade, a falta de água aqui do Residencial Moraes de Barros nunca foi resolvido. A gente tem que levantar 4 horas da manhã para apanhar 3, 4 baldes de água. Senão não tem água, entendeu? E engraçado que todo mês o talão vem. Todo mês, aquele mês certinho vem, o dia certinho. E vem mais caro ainda. A gente tem que resolver que esse problema aqui, todo mundo sabe que é antigo, mas ninguém faz nada. Nós estamos sofrendo aqui no Residencial por falta de água. Ninguém sabe nem o que é banhar mais no chuveiro mais. Tem que levantar 4 horas da manhã para poder banhar água. Senão não tem água para cozinhar e fazer suas necessidades. Diz que lá o chuveiro estão criando aranha. As aranhas estão fazendo teia no chuveiro. A falta de vergonha isso aí com o cidadão. Porque eu vou até voltar aqui a falar o mesmo assunto. Uma pessoa lá na casa dela, lá tinha WC. Quando viu lá, eu e minha esposa gravando, a primeira coisa que ela fez, pegou um balde de água e começou a aguar as plantas, para passar a impressão de que estava tudo certo. Eu até me questionei, será que não tem água mesmo aqui? Fui lá no fundo lá do residencial, o rapaz falou, rapaz, só tem água ali na frente, ó. Só onde tem aquela caixa d'água ali, ó. Só tá bonito lá. Mas daqui pra cá não tem água, o pessoal tem que acordar de madrugada para pegar 3 baldes de água. O pessoal tem que, muitas das vezes, ficar esperando a água o dia todinho. Tem que comprar água para fazer necessidade básica do dia a dia. E a água é só lá na frente mesmo. Mas a pessoa foi lá, botou a água lá, começou a aguar as plantas para passar a impressão que estava tudo certo. É porque essa está na folha de pagamento da prefeitura e tem água lá só na casa dela, então ela que se lixe com o resto do povo, né? O egoísmo e a ganância são sentimentos que boa parte dos seres humanos praticam, mas eu não sou muito fã desse tipo de comportamento não, sabe? É verdade, e o problema maior é que tem só ali na frente. O pessoal, depois da segunda rua, terceira, até o final lá não tem água. E o pessoal já tem reclamado, o pessoal reclama, já fizeram vídeo, já fizeram baixo assinado. E já faz muitos anos essa mesma situação e nada é resolvido. O que está faltando mesmo é trocar esses vereadores daqui de Barras, trocar o prefeito para resolver essa situação. É verdade. Mas nós vamos continuar falando aqui, todos os dias. A gente encerra hoje essa edição de número 99. Amanhã é a nossa edição de número 100. Então a gente agradece a você. Baixa o nosso aplicativo aí na Play Store. É só digitar Rádio Águia Web e coloque a nossa rádio no dial do seu celular, né? O seu celular é uma rádio. Baixa aí o nosso aplicativo. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. E assista a reprise às 19 horas.